Versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios a deputada federal pelo PT e presidente da Subcomissão Especial de Financiamento de Ciência e Tecnologia da Câmara, Margarida Salomão. Deputada, bom dia, prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, muito satisfeita de estar aqui com você, com a Thalita, podendo conversar com a enorme audiência que vocês têm. Antes da gente falar nesse assunto temático, que é a questão de ciência e tecnologia, deputada, eu queria repercutir com a senhora o lançamento do programa Em Frente Brasil, feito ontem pelo governo federal. Foi um evento que envolveu vários ministros e um projeto especificamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, hoje comandado pelo ministro Sérgio Moro. E pelo menos no escopo desse projeto, que é ainda um projeto piloto, a gente destacava isso hoje ainda na abertura aqui do programa, é um projeto multidisciplinar, que envolve a prevenção à criminalidade, com emprego, com geração de renda, com tecnologia, com infraestrutura, com educação. Na opinião da senhora, é um acerto do governo? Eu acho que é a demonstração de uma boa intenção. Se isso vai de fato se materializar, vai depender inclusive de haver recursos suficientes. Porque hoje o grande problema do governo, vamos pensar aí nas queimadas na Amazônia, é a falta de recursos para que os órgãos de fiscalização, de prevenção, efetivamente funcionem. Eu estou de acordo com essa concepção que segurança não é só repressão. No Brasil, hoje, você está aumentando o número de encarcerados e a criminalidade não cai. A violência, pelo contrário, está cada vez mais presente na sociedade. Então nós temos que buscar prevenção, nós temos que buscar recuperação dos encarcerados, nós temos, enfim, que fazer alguma coisa, até porque a situação é calamitosa. Esses últimos motins em presídio colocam o nosso país assim no nível da barbárie, né? Com as pessoas sendo com as cabeças decepadas, com um tipo de fúria que há nesses lugares por falta absoluta de políticas de recuperação dos encarcerados. E ações também que muitas vezes são demandadas de dentro das penitenciárias, né, deputada? Claro. A gente trouxe agora há pouco com a Raquel Penaforte, a nossa repórter, está acompanhando o desdobramento de um ônibus que foi incendiado ontem à noite, o segundo em menos de um mês, e os suspeitos deixaram um bilhete falando que essa ordem viria de dentro do presídio. Recentemente também repercutimos aqui na Rádio Super 2 sequestros, pelo menos, arquitetados de dentro da Nelson Hungria. Isso mostra também a fragilidade da segurança pública, né? Thalita, o que se diz na Câmara é que a grande maioria dos presídios brasileiros são geridos pelas facções. Você tem uma capa de normalidade, mas efetivamente quem faz a gestão do dia a dia são as facções. E evidentemente isso transborda. Essa, portanto, é uma prioridade. Eu acho que hoje no Brasil nós não podemos nos furtar dessa obrigação. Agora, essa obrigação, como esse programa inclusive sugere, envolve muito mais do que apenas botar mais gente na cadeia. Eu vou falar sobre o Ceresp de Juiz de Fora, que não é penitenciária. Ele recebe pessoas que vão ser julgadas. Lá cabiam, na parte masculina, 330 pessoas. Estão lá retidos 1.200 homens. O que se pode esperar disso? Só esse amontoamento de gente já é uma violência. Ora, quem deve ter ido para lá também certamente já tem alguma propensão à transgressão, à indisciplina, à violência. Então nós estamos, na verdade, recrutando para as facções, recrutando para o tráfico, na medida em que a gente não tem uma política decente de segurança e para as penitenciárias. Na abertura aqui da entrevista, a gente destacava que a deputada Margarida Salomão, ela é presidente da Subcomissão Especial de Financiamento de Ciência e Tecnologia. E a senhora vem justamente da área acadêmica, né, Isso. deputada? Então eu queria que a senhora falasse sobretudo sobre esses cortes de verba previstos para os fundos de pesquisas nas universidades, como, por exemplo, aqueles que atingem o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é uma mola propulsora, a gente sabe, da ciência e da tecnologia. Primeiro, de quanto são esses cortes e o que eles representam na prática para o avanço tecnológico do Brasil? Representa hoje é o último dia que o CNPq tem recursos para fazer o pagamento de 85 mil bolsas. Dessas, 44 mil são bolsas de iniciação científica ou de bolsistas juniores.
Bolsas que você paga meninos de 15 e 16 anos, R$100 por mês, para eles desenvolverem algum projeto de pesquisa. Bolsas de R$400 para um número enorme de graduandos, pessoas que estudam na graduação brasileira. Para o pessoal entender bem isso, eu vou fazer a analogia do futebol. Qual é o grande time que não cuida da base? Que não tem um time sub-16, sub-17, sub-20. É isso que nós estamos fazendo, cortando as bolsas desses meninos, e agora mesmo nós estávamos falando sobre segurança, eu estou empurrando eles para alguma coisa muito ruim, quando eu podia estar puxando esses meninos para o que há de melhor. E aí tem um outro lance, quando você me pergunta quais as consequências, quer dizer, eu estou matando a base, e eu estou fazendo uma outra coisa muito ruim, que é não reter a competência que eu crio. Uma coisa que os times brasileiros, estou voltando para o futebol, você forma na base, o Brasil é um excelente formador na base, aí não consegue reter, o menino já vai para o exterior. E às vezes, quando volta para jogar no Brasil, já o seu talento já é um talento em decadência. Então, nós precisamos de recursos para reter esses jovens, para fomentar, desenvolver os seus talentos, é isso. A pessoa o tempo todo fala, banco de talentos, vamos fomentar os talentos. E aí você corta a bolsa. E de outro lado, você precisa de recursos para o cara que acabou o doutorado, para ele não começar a dirigir Uber. É isso que eu preciso de fazer. É essa a consequência. Consequentemente, o desemprego, né? É claro. E aí sabe o que chama-se isso, Thalita? Desperdício de dinheiro, porque você gastou para formar um doutor. E aí depois você fala, olha, meu amigo, se vira, viu? Então, isso é de uma estupidez. Isso é um crime de lesa pátria. Não há nenhum país no mundo, eu vou dar um exemplo. Na crise de 2008, um dos países que mais sentiu no mundo foi a China. A China teve porque como houve a crise financeira, a China é fundamentalmente um mercado exportador, a Europa parou de comprar, os Estados Unidos parou de comprar, sabe o que fez a China? Aumentou em 20% o seu investimento em ciência e tecnologia. Hoje nós estamos vivendo uma nova crise que é protagonizada pelo antagonismo comercial entre os Estados Unidos e a China. Por quê? Porque a China chegou no patamar dos Estados Unidos e, na verdade, até um pouco à frente. Tá essa briga aí, comercial, que é a briga da Huawei com a Apple, com a Microsoft. É disso que se trata. Então, países como a China, países como a Alemanha agora, também está estagnado economicamente, não está na crise que nós estamos. Mas, o que eles fizeram? Puseram mais 2 bilhões de euros na ciência, nas universidades. Por que a gente não consegue melhorar isso no Brasil, deputada? Entra governo, sai governo, a gente sempre reclama dessa falta de investimento e dessa falta de incentivo a quem quer ser um pesquisador. O sujeito, para fazer um mestrado no Brasil, muitas vezes, se ele já é um pai de família, digamos, claro, ele precisa dar nó em pingo d'água para conseguir fazer esse mestrado, porque a bolsa é ridícula, e a verdade é essa, uma bolsa ridícula. Tem 6 anos que ela está estagnada, congelada, né? Então, uma bolsa ridícula, o cara às vezes precisa trabalhar para sustentar a família, porque só a bolsa não tem jeito, mas o mestrado, por outro lado, exige uma dedicação e uma atenção especial. Como é que a gente um dia vai poder resolver essa aparente equação difícil, deputado? Olha só, a gente vinha fazendo um investimento forte. Na verdade, se você olhar os quadros, você vê que há um crescimento até 2014. De 2015 para cá, você tem uma queda, mas não é uma queda vertiginosa. Já a partir do governo da presidente Dilma. No finzinho do governo da Dilma, mas aí você ainda está num padrão. Agora nós voltamos ao nível do ano 2000. Nós voltamos ao nível do ano 2000. E aí eu quero dizer a você, essa questão que você levantou agora, Rodrigo, ela é central. Porque nós não podemos dizer, mas não é assim o mestrado nos Estados Unidos. Gente, nós não somos os Estados Unidos. Então eu tenho que ter políticas de inclusão, de segurança para esse jovem talento que quer fazer mestrado, mas que já está casado e que já está correndo atrás. Eu preciso dar a esse menino, a essa menina, realmente elementos para que ele fique que ele possa se dedicar à pesquisa, para que ele possa fazer alguma coisa de que o Brasil não pode abrir mão. Hoje, quais são as empresas mais ricas do mundo? Todas elas são ricas em tecnologia. Então, por exemplo, foi o tempo que você tinha os grandes redes de supermercado. Hoje você tem comércio virtual. Um dos homens mais ricos do mundo é o dono da Amazon.
O outro mais rico do mundo é o dono da Facebook. O outro mais rico do mundo é o dono da Apple, não é verdade? Então, comunicação, isso que vocês estão fazendo aqui, isso é ouro puro. É ouro puro. Nós, no Brasil, temos que entender isso. E você me pergunta, por que a gente não entende? Porque nós temos, infelizmente, uma tradição colonizada. Aqui as pessoas devem achar assim, para que eu vou investir em ciência? É melhor eu comprar um pacote. Aqui, a indústria começou como substituição de importações. Então, você veja só, no Brasil, você tem montadoras de veículos, mas nós nunca tivemos com uma Hyundai, uma Toyota, nós não nos atrevemos a produzir, a criar um veículo brasileiro. A Gurgel tentou e não conseguiu nos anos 80. Mas olha só como é que nós fomos desequilibrados. Por outro lado, a Embraer tem os jatos, né? Que são hoje exportados para o Brasil, para o mundo inteiro. Jatos da melhor qualidade, tanto assim que a Embraer acaba de ser abocanhada pela Boeing, né? É mais uma derrota para a nossa soberania. Então eu acho que nós temos que entender, se nós queremos ser uma nação soberana, se nós queremos ser uma nação que valha, que seja ouvida no mundo, e nós temos que ser, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, mesmo com essa crise enorme que a gente está atravessando, nós somos a 9ª maior economia do mundo. Éramos a 7ª. Então eu pergunto, não deveríamos desfraudar de fato a nossa bandeira? Nós não devíamos ser de fato patriotas? Hoje ser patriota é investir em ciência e tecnologia. É criar uma massa crítica no Brasil que nos leve ao tipo de desenvolvimento que a China, que os Estados Unidos hoje estão protagonizando. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado, deputada? Combinado. Vou tentar, né? Deputada, a senhora seria a favor de usar o dinheiro do fundão para a educação, 3,7 bilhões de reais? Sim. Contingenciamento de gastos. Contra. Jair Bolsonaro. Um horror. Lula. Um preso político injustamente preso. Futuro do PT. Ainda é e vai ser, continuar a ser o maior partido do Brasil. Educação é prioridade? Educação é uma escolha indispensável. Deputada federal pelo PT e presidente da Subcomissão Especial de Financiamento de Ciência e Tecnologia, Margarida Salomão, foi a nossa entrevistada do Café com Política. Obrigada, viu, pela entrevista da senhora. Muito obrigada, Thalita, muito obrigada, Rodrigo. Espero em breve estar de volta aqui com vocês. Sempre um prazer recebê-la, deputada.